Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto em nossa igreja Batista em Cidade Quarto Centenário. Meu nome é Renan Rico Diniz, sou vice-presidente de nossa igreja. Nesse ato, substituindo o pastor Haroldo Rosendo Rico, gostaria de dar início a mais um culto e comunicar as boas-vindas aos irmãos que nos acompanham por meio digital, reiterando que, em razão da excepcionalidade, por conta dos esforços na tentativa de conter a disseminação do vírus Covid-19, o chamado coronavírus, nós temos adotado algumas medidas de precaução, e uma delas é que os cultos físicos serão suspensos por tempo indeterminado, razão pela qual estamos gravando esse vídeo em ambiente doméstico e ao mesmo tempo tomando medidas para evitar que líderes que fazem parte do grupo de risco, em razão de idade ou condição física, sejam expostos de uma maneira além da necessária. De modo que eu começo esse culto, infelizmente, dando uma notícia triste, irmãos. Comunico o falecimento da irmã Maria Aparecida Santana, irmã Cida Santana, que é considerada membro fundadora da nossa igreja, esposa do irmão Benedito. Ela vinha sendo acometida por uma doença na coluna já há alguns anos, de modo que ela saía de casa poucas vezes, apenas para ir ao médico, às consultas, e vivia com essa enfermidade. E infelizmente ela morreu vítima do infarto. Não temos maiores informações ainda a respeito de outras notícias sobre velório e enterro, mas reitero que a igreja está prestando assessoria à família na pessoa do irmão Benedito Santana, por intermédio de seus membros que estão dispostos a realizar esse trabalho de campo. E a gente avisa ainda que, em virtude dessa excepcionalidade, um decreto municipal publicado no Diário Oficial do município da última sexta-feira, dia 19, acabou estabelecendo algumas restrições para velórios e enterros, de modo que hoje, no município de São Paulo, até que haja disposição em contrário, e se houver vai ser mais restritiva ainda, mas a menos que haja uma disposição em contrário, podem ficar no ambiente onde estará sendo realizado o velório no máximo 10 pessoas, e o evento não poderá durar mais de 1 hora. O mesmo vale para enterros. E a igreja está proibida de abrir as portas, de modo que, infelizmente, também não poderemos realizar essa despedida no espaço público, e solicitamos aos irmãos que tenham a compreensão para que nós deixemos esse momento mais para os familiares, esse momento de prestar as últimas homenagens que sejam mais para os familiares, em razão dessas restrições que acabam sendo impostas por uma questão de saúde pública, inclusive. Então nós prestamos aí nossas condolências à família do irmão Benedito Santana. Iremos disponibilizar, com autorização dele, o contato para quem quiser prestar essa homenagem de uma maneira virtual, só que de uma maneira exclusiva. Nós temos ele, inclusive, no grupo de WhatsApp da igreja, então os irmãos podem oferecer seu carinho e compartilhar desses sentimentos nesse momento difícil. Portanto, pedimos a Deus que oriente e conforte a família do irmão Benedito Santana nesse momento difícil. E, dando prosseguimento ao nosso culto, irmãos, eu reitero que os demais avisos que seriam necessários dar nesse momento são os mesmos que nós fornecemos no culto da manhã. Portanto, os primeiros 20 minutos do vídeo do culto da manhã, da pregação desse dia 22 de março de 2020, os primeiros 20 minutos são basicamente de avisos de comunicações, acerca das restrições, acerca das atitudes que estão sendo tomadas, inclusive para suporte aos membros da igreja nesse momento. Peço aos irmãos que reproduzam aquele vídeo novamente para que nós possamos otimizar o nosso tempo, pois as gravações elas requerem um tempo para serem carregadas pelo site. Então, quanto mais a gente consegue melhorar o tempo de utilização dos recursos, melhor fica para que a igreja possa ter acesso em tempo hábil a todo esse conteúdo. Portanto, indico os irmãos que vejam aquele sermão de hoje de manhã, os primeiros 20 minutos dele, dedicados a avisos de comunicações, e ao mesmo tempo a gente está passando já por essa situação de emergência. Esse primeiro impacto já foi contido e a liderança está se reorganizando
para que as atividades usuais da igreja, ainda que por meio remoto, possam ser otimizadas e possam ser, pelo menos, realizadas de alguma forma que possibilite a interação das pessoas. Então, é muito provável que nos próximos dias surjam novidades acerca disso. Dando início ao nosso culto, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para uma oração. Irei fazer essa oração. Peço que os irmãos, em espírito de comunhão com Deus, me acompanhem. Daremos início ao nosso culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite em Tua presença, ó Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos que Tu tens nos concedido, por nos sustentar até aqui, ó Deus, em meio às vicissitudes, em meio a todas as dificuldades, e por ser nosso refúgio e fortaleza em meio aos tempos de dor. Te pedimos especialmente pela família do irmão Santana, para que Tu o conforte, ó Pai, conforte toda a família, para que Tu proveja tudo aquilo que é necessário para eles nesse momento. E te agradecer, porque a irmã Cida Santana era uma serva de Deus que havia aceito Jesus como único e suficiente Salvador, e nós sabemos onde ela está, ó Deus. Nós sabemos onde ela está, e essa é a maior esperança para nós que somos cristãos. Ela está no novo céu e na nova terra que o Senhor promete àqueles que se arrependem e aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. Então nós te agradecemos por isso, ó Deus. Agradecemos pela vida de cada um aqui presente e pedimos sabedoria para que nós possamos lidar com todas as situações que envolvem a nossa vida de uma maneira pautada, antes de tudo, pela fé em Ti. Obrigado pela vida de todos aqui presentes, ó Pai, tanto no meio online quanto nos cultos domésticos. Abençoe a vida do pastor Haroldo, abençoe a vida do pastor Soler, do pastor Eusébio, missionário Antônio Osvaldo Alves, lá no Parque Vergara, que todas essas pessoas em seus ministérios e na condução dos trabalhos que vem realizando sejam amparados por Ti, ó Deus. Que nós te pedimos, agradecemos por mais um culto de hoje, pedimos sabedoria, em nome de Jesus, amém. Dando continuidade, irmãos, convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Antigo Testamento. Nós iremos ler 2 Crônicas, capítulo 30, versículos 23 e 27. Vamos extrair desse texto uma mensagem que a palavra de Deus nos traz. Eu peço a paciência dos irmãos, que também a gente está com uma versão da Bíblia muito grande e nem sempre é tão fácil achar esses livros aqui que fazem parte do grande Antigo Testamento. 2 Crônicas, repetindo, capítulo 30, versículos 23 a 27. Diz a palavra do Senhor: concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo, pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas para sacrifício. E os príncipes apresentaram à congregação 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação de todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, era rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida e a sua oração chegou à santa habitação de Deus até os céus. É apenas esse trecho, irmãos. Nós iremos contextualizar historicamente essa passagem, pois é uma passagem que reflete o governo do rei Ezequias em Judá.
Como os irmãos sabem, o reino de Israel ele havia sido dividido alguns anos antes em razão de dissensões do próprio povo, motivadas pelo pecado contra Deus. Então, nós temos aí esse fato de que o reino de Israel foi dividido, de modo que o reino do norte passou a ser o reino de Israel, chamado propriamente dito, com a capital em Samaria, e o reino do sul passou a ser o reino de Judá, onde ficavam concentradas as tribos de Judá em Benjamim, com a capital em uma cidade chamada Jerusalém, que é até hoje a capital do país chamado Israel, que está no mesmo território desses reinos aqui, porém em nada se confunde com eles, porque não houve uma continuidade desse povo nesse lugar, como a gente sabe, houve as diásporas judaicas. Então, nós temos aqui o rei Ezequias governando o reino do sul, que é o reino de Judá, capital de Judá em Jerusalém, e ele promoveu uma mudança cultural em Jerusalém. Por quê? Ezequias era filho de Acás, do rei Acás. E essa sucessão de reis em Jerusalém, no reino de Judá, ela, segundo relatos bíblicos, ela foi passada de rei em rei, sendo que nenhum deles, ou poucos deles, eram tementes a Deus. Então, a imensa maioria se revoltou contra o Senhor, a imensa maioria instituiu idolatria dentro do reino de Israel e do reino de Judá, no norte e do sul. No norte e no sul havia o mesmo fenômeno, porém no sul, que é o reino de Judá, ao contrário do reino de Israel, no sul você ainda encontrava um ou outro rei que conseguia romper com toda a conjuntura anterior e restabelecer o culto a Deus. Foi o caso de Ezequias. No norte, os reis eram invariavelmente rebeldes contra Deus. Então o rei Ezequias, que era filho do rei Acás, ele reinstituiu o culto a Deus, ele reutilizou o templo, que até então essas coisas haviam sido, tanto o templo quanto o culto a Deus haviam sido pervertidos, usados para outros fins, para idolatria e para essas crenças politeístas, às quais esses reis acabavam se curvando. O rei Ezequias rompeu com isso e reinstituiu o culto a Deus, sendo um rei cujo governo foi pautado pela obediência à palavra de Deus. Então esse é o contexto histórico desse livro. E na celebração da Páscoa, a Páscoa judaica, onde se comemorava a saída do povo de Israel do domínio egípcio, então havia essa semana de comemoração da Páscoa, e como toda festa instituída por Deus acabou caindo em desuso naquela época, e o rei Ezequias reinstituiu isso e relembrou o povo de suas origens e do temor a Deus. E os irmãos percebem que o povo como um todo, o povo de Israel, assim como muitos de nós como cristãos, era um povo suscetível a idolatria, um povo suscetível a pecado, de modo que necessariamente o líder se levantava para diminuir um pouquinho essas afetações. E nesse período, parte do povo se conscientizava novamente. Passados alguns anos, outras gerações acabavam se pervertendo, e foi assim até o cativeiro da Babilônia. Após o cativeiro da Babilônia, nunca mais se ouviu falar em Israel de idolatria. É um povo que comete outros pecados, principalmente o pecado da incredulidade, só que a questão da idolatria, nunca mais se ouviu falar de idolatria entre o povo judeu após o episódio do cativeiro da Babilônia. Mas o ponto central desse texto é o seguinte: nós temos aqui o relato muito interessante de que no versículo 27, eu peço que os irmãos acompanhem, 2 Crônicas 30, 27, que os sacerdotes e os levitas, quer dizer, eram as pessoas que eram consagradas para o culto a Deus, eles se levantaram para abençoar o povo. O povo, nesse meio tempo, o texto dá relatos aí anterior, no trecho que nós não lemos, de que o povo havia, a exemplo do rei Ezequias, e por influência do rei Ezequias, se voltado em parte para Deus e ter restabelecido algumas práticas que há muito haviam sido esquecidas. Então, como é natural da parte de Deus, a Bíblia diz isso, diante do arrependimento, Deus, Ele aceita o nosso perdão, Ele aceita nos perdoar diante de um verdadeiro arrependimento. Foi isso que aconteceu. Diz o versículo 27 que os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz, quer dizer, a voz do povo, foi ouvida
e a sua oração chegou à santa habitação de Deus, até aos céus. Ele usa aqui uma figura de linguagem, que sabemos que Deus é onipresente. O fato dele narrar que chegou até os céus é que Deus realmente deu ouvidos para aquela oração, que era uma oração sincera, e atendeu aquele clamor. E começa a primeira pergunta que nós devemos fazer em relação à nossa vida hoje. Será que a nossa oração chega até os céus? Será que diante de todos os problemas nós perdemos de vista em algum lugar que a oração chega até os céus? O pastor Haroldo tem movido desde o ano passado uma grande campanha de incentivo a que nossa igreja ore cada vez mais e de uma maneira sistemática e de uma maneira cada vez mais motivada por devoção, e até os nossos cultos de quarta-feira, que eram cultos de doutrina e oração, passaram a ser cultos apenas de oração, para que essa prática fosse melhor estimulada, e deveria ser melhor estimulada mesmo, deve ser melhor estimulada, porque disso depende a vida da igreja, a vida espiritual. Muitas vezes os irmãos que não têm o hábito de orar com frequência, ou então preferem se reservar para orar apenas em público, têm uma comunhão com Deus muito limitada perto do que poderia ser, justamente por não praticar a oração com uma frequência que teriam a oportunidade de fazê-lo. Por outro lado, quando nós mantemos a nossa devocional diária, nossa vida de oração diária, e isso faz com que nós tenhamos com Deus um grau de comunhão muito alto, e na vida eclesiástica, na nossa vida como igreja, nós continuamos praticando isso de uma maneira muito mais madura espiritualmente, e isso pode nos fortalecer mais as outras pessoas e fazer com que a igreja seja um pilar inabalável diante de qualquer dificuldade, posto que a oração é a base da vida cristã. Tem um irmão João Mendes Fraia, que era meu líder quando fazia parte da União de Juniores, ele falava uma frase muito interessante, que ele começava na aula perguntando quantas vezes a gente deveria orar por dia. Aí um falava lá, devemos orar 3 vezes, para dormir, depois de almoçar e para acordar. Outro falava 5, outro 10, e ficava chutando o número. Ele falava o seguinte: olha, nós devemos orar uma vez e ficar com essa oração o dia inteiro, mantermos um grau de comunhão com Deus o dia inteiro, compartilhando, ainda que silenciosamente, com Deus todos os dilemas que passarem pela nossa vida e todas as decisões que nós tivermos que fazer. Portanto, é esse grau de sintonia, é um botão que liga e não mais é desligado, até que nós fazemos a nossa oração para dormir e no dia seguinte retomamos essa comunhão com Deus. Esse é o espírito pleno da vida cristã, e fazendo isso com frequência, que é uma tarefa não muito fácil, muitas vezes por própria falta de zelo nossa como cristãos, nós falhamos nisso e ficamos suscetíveis a pecado, nós baixamos a guarda quando nós negligenciamos isso, mas é uma recomendação simples que, ao ser feita, nos poupa de muitos problemas evitáveis, nos dá força para lidar com os problemas que não são evitáveis e aumenta o nosso grau de comunhão com Deus. Portanto, a nossa oração deve chegar até os céus. E vamos ver agora, no Novo Testamento, uma passagem que fala também sobre essa questão da oração e como que a oração funciona, para quem ela funciona e quando nós devemos usá-la. Convido os irmãos a abrirem na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, vamos abrir aqui no capítulo 5, tá? O capítulo 5, e a leitura será feita do 12 até o 19. Também são poucos versículos. Uma leitura curta, porém profunda, que acaba fechando esses pontos que foram levantados. E como afirmamos no sermão pela manhã, embora a forma com a qual Deus lide com as pessoas em relação à adoração, em relação a certos mandamentos, seja diferente no Antigo e no Novo Testamento, não podemos perder de vista que Deus é sempre o mesmo. Então, ele agia de determinada forma em um período em que as pessoas estavam diante de uma revelação incompleta. Então, as coisas que eram ordenadas naquele período eram sombras das coisas que haveriam de vir e haveriam de ser reveladas através de Cristo. Cristo é a plenitude da revelação de Deus, encerrando ali essa dispensação veterotestamentária. E no Novo Testamento, que nós utilizamos como regra de fé e prática, nós temos também muitas passagens que falam sobre oração que confirmam aquilo que está sendo dito. Portanto, o Novo Testamento ele é uma revelação suplementar ao Antigo Testamento. Ele é a nossa regra de fé e prática
porém ele não, ao contrário do que muitos dizem, ele não revoga totalmente o Antigo. O Antigo Testamento serve para que nós possamos ter ideia de todos os atributos de Deus, do caráter de Deus, da natureza de Deus, embora não sirva como regra de fé e prática para que nós possamos ter uma vida eclesiástica pautada naquilo. Aquilo não. Por exemplo, nós acabamos de ler sobre ofertas de animais. Isso daí é o típico caso de mandamento que acabou sendo suplantado pelo Novo Testamento por ser sombra da revelação completa que era Cristo. De modo que nós chegamos a Cristo por oração, nós chegamos a Cristo em espírito e em verdade. Então, nós temos nessa ferramenta a oração, e é interessante que o versículo que nós acabamos de ler no Antigo Testamento também fala sobre oração sincera. Podem perceber que ele fala sobre sacrifício, sim, só que ele reitera que as orações chegaram até Deus por causa da sinceridade. Não foi uma oração que chegou a Deus por causa única, exclusivamente dos sacrifícios que estavam sendo oferecidos lá, mas por causa da contrição e do arrependimento do povo. Então a gente vai ler aqui na Epístola de Tiago 5, 12 a 19. Peço licença de tomar uma água. Tiago 5, 12 a 19 diz o seguinte: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Portanto, nós temos aí, na finalização, falando sobre coisas relacionadas à vida espiritual e à salvação, no mesmo texto que nos dá orientações para a vida terrena. É um outro fenômeno interessante, porque a palavra de Deus é completa. Em primeiro lugar, irmãos, a gente abre um parênteses aqui para falar que diante de toda essa situação que nós estamos vivendo, tem muitos irmãos que são motivados por sentimentos de irresponsabilidade em relação a todas as medidas que estão sendo praticadas. Por exemplo, a gente está recebendo orientação de não sair na rua, mas eu vou sair na rua mesmo assim e quero ir à igreja de qualquer jeito porque eu tenho fé que eu não vou ser afetado por essa doença. Eu tenho fé que se eu for eu vou ser curado. Isso daí, irmãos, a gente vai ver que não é a postura correta do cristão. Nós estamos lidando com uma emergência de saúde pública. E por que a Bíblia manda ter fé, mas nessa situação específica, esse tipo de fé não é uma fé aprovada, não é uma atitude biblicamente aceitável. E nós vamos entender aqui. Vamos dissecar esse texto, versículo por versículo. Ele começa dizendo para nós não jurarmos por nada, que nossa palavra seja assim, sim, não, não. Esse não é o ponto central da nossa mensagem, só que de fato nós não podemos ser pessoas de 2 palavras, sermos responsáveis perante Deus por aquilo que nós afirmamos. Então, é uma forma de que a palavra do crente tem que ter a credibilidade. Aqui, esse ponto poderíamos até explorar melhor num próximo estudo específico sobre isso. Aí ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Então a gente vê uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão que as pessoas se alegram com aqueles que estão alegres e se entristecem com aqueles que estão tristes. Da mesma forma que o motivo de alegria para as realizações dos irmãos são motivos de alegria para a igreja, e as perdas dos irmãos também são motivos de tristeza. E quando ele vai falar da questão da doença,
ele fala para que chamasse os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Os irmãos sabem o que significa ungindo com óleo em nome do Senhor? A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito no Oriente, e o óleo, o azeite, ele tinha uma função medicinal muito importante e muito reconhecida. Então, o que a Bíblia está recomendando aqui? Que essas pessoas da igreja, ao visitarem o doente, possam aplicar uma medicina nesse doente para que essa pessoa se restaure. Então, os irmãos não veem aqui nada de que tem a ver com oração, que por si só motiva curas, motiva situações miraculosas, a revelia da vontade de Deus. Então Deus recomenda que faça, ou seja, oração. Até a palavra já diz, né? Tem ação dentro. Deus nos dá o caminho, que é para suplicar para Ele esse motivo, porém Ele dá a recomendação de que nós devemos tomar a atitude adequada para conter a situação adequada. Nessa situação hoje, por exemplo, que nós estamos vivendo, temos que orar, sim, e temos que fazer a atitude adequada, que é promover o nosso próprio isolamento. Então são duas coisas que caminham juntas. Deus dá o caminho da oração e dá também meios para que nós possamos praticar atos que concorram para esse resultado que estamos almejando. Nós não podemos orar apenas, deixar tudo nas costas de Deus e também não fazer as coisas sozinhos achando que tudo depende da gente. Por isso que diz aquela frase de Lutero, que a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós mesmos. Então aqui a gente já tem uma previsão bíblica de que as pessoas, esses presbíteros da igreja, eles deveriam aplicar a medicação sobre essa pessoa, no caso o azeite, o óleo, que era uma medicação que se tinha acesso na época, uma medicina muito rústica naquele tempo. Então ele fala isso daí, e no 15 ele continua: a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. O que seria a oração da fé? Seria uma espécie importante de oração? Por exemplo, tem a oração, mas tem a oração da fé, que essa sim é mais forte. Também não. A oração da fé é como se fosse uma redundância. É o que a gente chama de pleonasmo na língua portuguesa. A oração, ela é da fé quando ela é verdadeira. Então, aquela oração com devoção, aquela oração de quem sabe que está na mão de Deus realizar as coisas, e se ele realizar, é porque ele exerceu o poder dele, a soberania dele. Também, se ele não realizar, é porque ele tem um propósito para tudo. Então, é uma oração motivada pela fé exclusiva em Cristo. A gente nunca pode, negligenciar isso. Falar assim: olha, eu vou orar e Deus vai fazer esse milagre em mim. A gente não sabe se Deus vai fazer um milagre. Você consegue saber o propósito de Deus? A Bíblia não revela o propósito de Deus em tudo. A Bíblia revela os propósitos finais de Deus para as coisas. Só que os propósitos intermediários, os propósitos pontuais para cada situação, nós não temos como saber. De modo que faz parte da natureza insondável de Deus. A gente nunca pode dizer que Deus está contra nós ou que Deus não nos ama porque Ele permitiu que coisas ruins acontecessem conosco. Nós nunca podemos, por exemplo, vamos sair na rua, vamos desrespeitar o que estão dizendo os especialistas porque nós não vamos pegar essa doença, nós não vamos contrair esse vírus porque Deus vai proteger. Esse tipo de discurso, irmãos, é um discurso que, além de irresponsável, ele é pecaminoso. Por quê? O que aconteceu quando o diabo levou Jesus para ser tentado, naquele tempo que Jesus passou no monte? Diz lá Mateus capítulo 4, versículos 6 e 7. O diabo ele desafiou o seguinte, ele falou: olha, se joga daqui de cima desse monte, porque está escrito que os anjos vão te segurar. Aí ele fez uma menção bíblica. Aí a resposta de Jesus foi: não tentarás ao Senhor teu Deus. Quer dizer, os anjos poderiam segurá-lo? Claro que teriam esse poder. Só que a gente não pode tentar acionar a vontade de Deus quando nós queremos. Não é porque Deus tem poder de te curar, de te livrar de certas situações, que você vai determinar que Ele faça isso e que Ele vai fazer na hora que você quer. Porque a soberania é de Deus e não nossa. A nós cabe orar, a nós cabe confiar e dedicarmos nossa vida a Cristo. Nunca determinar as coisas que Deus vai fazer e quando vai fazer. Nós pedimos, nós não determinamos. É isso que é muito importante a gente saber. Se a gente fizer qualquer atitude inconsequente, com inobservância desse preceito bíblico, a gente vai estar caindo no erro de tentar a Deus, como se quem quisesse obrigar a Deus a nos salvar só porque a gente está descumprindo regras fundamentais de segurança que Ele mesmo permitiu que as pessoas fossem capacitadas para nos ofertar. Portanto, continuando aqui, confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Ele está falando aqui de vida em comunhão com a igreja, uma vida que você pode
compartilhar os seus problemas e também fornecer suporte para as pessoas. Não é questão de confessar pecados para outras pessoas, para que essas possam intermediar a sua relação com Deus. Não é isso, mas é uma questão de realmente nós termos uma liberdade com os irmãos para que nossa vida seja sujeita a receber suporte das outras pessoas, que nós possamos viver essa comunhão de uma maneira intensa. E como dá para saber que não é isso? Porque a Bíblia se interpreta pela Bíblia. Se a gente, qualquer interpretação no sentido de que essas pessoas aí da igreja que vão receber essa confissão, elas são intermediárias entre nós e Deus, ela está em desarmonia com o restante da Bíblia, que ensina que só há um mediador entre os homens e Deus. Portanto, é nítido o fato de que esse texto revela a necessidade de nós usarmos a amizade, a harmonia e o amor fraternal entre os irmãos para que nossos problemas sejam tratados na medida do possível um pelos outros. Nunca como os irmãos não são intermediários entre nós e Deus. Porém, eles são muito úteis na nossa luta. E eu desafio qualquer irmão que esteja assistindo esse vídeo a se lembrar de uma situação em que algum problema pessoal, que muitas vezes nem dizia respeito a outras pessoas, ele só foi resolvido por interferência de outras pessoas que, sendo irmãos em Cristo, intercederam e ajudaram com ações dentro daquilo que foi possível, porque nós pudéssemos passar por aquele momento difícil. Todo mundo tem uma história assim. Então é uma coisa que é vivenciada na prática, essa questão da comunhão. E no 17 aqui ele cita o exemplo de Elias, após falar que a oração do justo pode muito em seus efeitos, muito pode em sua eficácia a súplica do justo, diz aí a versão Almeida Revista Atualizada. Então, nós sabemos que a nossa oração é eficaz desde que nós sejamos justos no sentido de servos de Deus. Ninguém é perfeito, nenhuma pessoa consegue passar por essa vida sem pecados. Mas se nós formos pessoas regeneradas, arrependidas e trilhando essa caminhada cristã, Deus irá ouvir as nossas orações. E no versículo 19, ele diz o seguinte: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte. Salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, quem é que converte? É o Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder para suplantar todos os nossos pecados e encobri-los, de modo que nós possamos ser justificados diante de Deus, apesar de nós mesmos. E para encerrar, irmãos, tendo em vista que esse texto diz claramente que a nossa orientação diante desse momento é orar e sempre perseverar em oração. Se não der para ser no templo, que seja em casa, mas que nós nunca possamos abandonar a prática da oração, da qual depende a vida cristã e da qual depende a nossa própria paz interior, nossa tranquilidade, a nossa vida espiritual. E nós encerramos com uma passagem em Filipenses, uma famosa passagem Filipenses 4:6, que vai dizer o seguinte. Eu peço um pouquinho de paciência também, que essa Bíblia é difícil de manusear. Diz o seguinte, Filipenses 4:6: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, irmãos, fica o nosso desafio, fica a nossa instrução bíblica, para que lidemos não só com momentos de crise, mas que com todos os momentos em que a nossa vida nos impõe desafios, e isso acontece diariamente, e que todos nós possamos, através da oração, manter a comunhão com Deus, manter a tranquilidade e manter a esperança de que, independente da resposta da oração, Deus está no controle e Ele vai providenciar o melhor para nós. E nós temos como a ferramenta mais importante nisso tudo a nossa fé. Então, que os irmãos possam ter uma semana abençoada, possam ter uma semana de paz e de esperança em relação a todas as coisas que aconteçam. E nós nos despedimos desse culto, desejamos a todos uma excelente semana, que Deus os abençoe. Amém.